Então, nosso encontro de hoje, ele tem o objetivo da gente apresentar e tirar as dúvidas na elaboração do projeto, da elaboração do projeto de intervenção, né? Ele está na trilha 3, rota 2, né? Mas algumas pessoas já disseram aqui que estão finalizando aí a trilha 2, né? Que não chegaram ainda nesse conteúdo. Mas a gente vai apresentar para vocês, o conteúdo está na plataforma, mas a ideia é da gente conversar para tirar as dúvidas. Alguns de vocês que estão aqui, a gente já conversou sobre esse assunto, até já trabalhou sobre eles. Então, quem está e pode ajudar também, que já fez o projeto, então seria bom entrar, contribuir, não, para a gente fazer uma conversa sobre esse tema que é o projeto de intervenção, né? Quando a gente vai fazer uma ação, pode ser essa da roda de conversa que a gente está preparando, é importante que a gente tenha organizado e tenha pensado qual é o projeto que a gente quer realizar para que essa intervenção aconteça. Normalmente, ao realizar por exemplo, vou realizar uma roda de conversa, né? Por que eu vou organizar um projeto? Eu já sei fazer isso, né? E quando a gente não tem um projeto de intervenção para dizer o que eu quero alterar nessa realidade, ele fica como uma ação qualquer, né? Então, o plano é sempre aquilo que pauta a gente na nossa prática, né? Aquilo que vai nos ajudar a perceber o que eu tenho antes, né? Eu tenho essa realidade aqui antes e é essa realidade que eu quero alcançar depois, né? Se eu planejo isso, se eu tenho isso claro para mim, isso ajuda a direcionar a minha prática, ajuda a agir de uma forma não espontânea ou uma prática assim do fazer, né? Porque é essa prática que a gente está experimentando agora, né? A gente estava conversando antes essa pandemia, ela colocou a gente numa roda que é fazer. Então, quando chega, por exemplo, a Luciene falava, quando chega 10 horas da noite, que é o prazo que você tem para ler o curso, e aí o curso está provocando a gente a pensar, aí o que faz o cérebro? Ele trava, né? Porque ele está nessa roda do fazer, e aí a hora que você pergunta para o cérebro como é isso? Você troca a pergunta para o cérebro, é claro que ele vai reagir e vai apresentar mais cansaço, ou senão, isso que a Jaciné falou, né? Tem uma outra atividade que me puxa, tem outra situação que me tira. Então, isso, a gente pode considerar isso como normal na nossa prática. Então, a gente vai, na prática que eu estou dizendo, como é que o cérebro nosso funciona, né? E como ele está sendo exigido, não só o cérebro, mas o corpo também está sendo exigido nesse tempo, como é que a gente pode quebrar também isso, né? Porque isso gera em nós um cansaço infinito, né? De uma inutilidade. Eu não sei se vocês, mesmo fazendo, no final a gente não vê o tempo passar, como a Luciene falou, não vê sábado e domingo, a vida se desorganiza, né? E a vida da gente vai ganhando como se fosse uma máquina, né? Da rotina, e aí a gente vai fazendo, e no final a gente ainda fica com uma sensação de vazio, né? Essa sensação de um vazio, dizer assim, nossa, podia tanto estar fazendo,
fazendo coisas. Só que a gente, nesse tempo da pandemia, a gente tem que considerar que o vazio é essa ausência dessa quantidade de pessoas com quem a gente discute, lida e fala, né? E que agora a gente não tem feito isso pessoalmente, né? Presencialmente, se a gente conseguir recordar, né? Porque já faz quase 2 anos que nós estamos nessa, a gente perde, entre aspas, perde muito tempo, né? Para na esquina, conversa, fica sabendo da vida do outro. Se a gente está no encontro, além da escuta do curso, a gente tem outros encontros que é das pessoas. Se a gente está na escola, a mesma coisa. Então, considerar isso tudo para a gente pensar essa proposta que está agora na trilha 3, que é como é que eu vou pensar um projeto que ele tem um começo, meio, fim, que ele quer intervir na realidade, ele quer interromper essa rotina. Então, é para isso que eu quero convidar vocês para a gente pensar nessa noite, né? Quero ser o mais breve possível. Desculpa, eu estou aqui com algumas pessoas esperando, e aí hoje o menino não pôde entrar, então eu estou com 2 funções e eu sou muito lentinha para tanta função. E aí eu queria convidar vocês para a gente ver o material que está aí na própria na trilha 3. Eu falei que para mim, um assunto muito interessante, eu gosto muito, é um dos temas que mais me atrai quando eu penso em formação, essa questão toda, o planejamento é essa parte que me atrai. Vocês estão conseguindo ver o que é aí a apresentação? O que é planejar, prever, organizar? Isso, o que é planejar, prever, organizar, projetar, estão vendo isso? Sim, está aparecendo para mim aqui. Então, tá bom. Sim, também para mim está aparecendo. Legal. É sobre isso que a gente quer conversar. O projeto de intervenção tem a ver com isso. Prever, organizar, saber com quem a gente está, vamos trabalhar, né? Quando a gente faz um plano, a gente tem que olhar muito para a realidade com que a gente quer alterar, né? Então, planejar é prever o futuro, é dizer assim, eu quero um mundo diferente, eu quero ter os pés no chão, mas o olhar no horizonte, eu quero... eu tenho uma intencionalidade política da qual eu quero fazer escolhas diante dessa realidade, né? Um projeto de sociedade, eu quero alterar essas situações que a gente está vivendo agora com tanta força, por exemplo, diante dessa situação do agravamento da desigualdade social, de tantas outras situações que a gente tem vivido e presenciado na nossa vida e na história do povo com quem a gente convive, né? Saber que essas escolhas elas têm marcas da integralidade, eu estou pensando na pessoa como um todo, eu estou pensando no planeta como um todo, né? E que ela alcança essa questão afetiva, as relações interpessoais, culturais, políticas, a questão da mística, né? Como eu vou envolver as pessoas, como eu vou fazer um caminho com elas, né? O modo com que eu vou fortalecer esses sinais do reino anunciado por Jesus. Por isso que vai na contramão da história, né? Não se escolhe o privilégio, mas o serviço, né? Então, eu quero, não é que as pessoas batam palmas para mim, mas eu quero construir um mundo melhor. Então, exercitar a participação, a palavra de cada uma das pessoas que estão participando no curso, né? Então, caminhamos numa direção, né, que a utopia nos move. Então, que sociedade nós queremos? Que pessoa nós queremos ajudar a formar? Que grupo? Se eu participo de uma igreja, que igreja que eu gostaria de... Como é que eu gostaria que essa igreja fosse constituída?
que lideranças eu quero para poder alterar essa sociedade. Então, são perguntas que eu vou fazendo nesse caminhar. Então, esse plano, ele existe, ele é importante, que situações da realidade onde ele nasce e o que justifica o plano, né? Então, quais as razões do nosso grupo quer realizar a ação nessa realidade? Vamos supor, você trabalha com jovens, né? E quanto mais a gente aproxima da juventude, a gente observa que há uma falta de escuta, principalmente em relação à juventude negra, uma mortalidade muito grande, até mesmo por parte do Estado, né? Se a gente olhar o mapa da violência. Então, aproximar dessa juventude, como que eu quero aproximar desses jovens? Né? Como que eu posso escutar essa juventude? Como é que eu vou gastar minhas energias nessa direção? Então, aí, para eu dizer assim, olha, o meu projeto é um projeto que eu quero escutar os jovens, mas aí eu preciso prestar bastante atenção para eu não levar, eu vou ajudar, né? Nossa, essa juventude hoje está precisando de ajuda. Eu acho que a postura nossa tem que ser uma postura diferenciada, né? Eu quero contribuir com a juventude, eu quero colaborar com eles. E por isso, eu quero escutar quais são os seus gritos para eu poder entender quais são as dores que esses jovens vivem hoje, né? Que necessidade esses gritos vão revelar para mim e quais as respostas que eu preciso dar para esses gritos que eu estou escutando, né? Então, eu não vou responder, eu acho que os jovens precisam disso. Porque esse jovem está tudo perdido. Então, eu começo a justificar uma ação para eu me sentir importante. Esse pessoal está perdido, então eu sei o caminho, então é eu que vou dar a direção para esses jovens. Então, escutar esses sujeitos é vital para que o plano tenha um bom resultado, né? Aí, como que é um plano de um plano geral? A gente vai dizer assim, o plano geral ele é um plano de 5 a 10 anos, né? Ele tem programas dentro dele, né? Para onde nós vamos caminhar, eu como pessoa, eu como instituição, eu como grupo, eu tenho uma direção. Nós temos um programa 1, programa 2, vamos supor, eu tenho um programa de formação, outro programa que é ligado mais à mística, outro mais à capacitação desses sujeitos para o trabalho. E dentro de cada um desses programas eu vou ter um projeto, né? As rodas de conversa, elas seriam um desses projetos, né? Vamos supor, o projeto 1 desse plano que eu já tenho, né? Eu tenho o projeto. Então, aí eu vou organizar dentro desse programa e desse plano geral. Se eu não tiver esse plano geral com seus programas, eu vou elaborar o projeto já depois pensando nessa possibilidade de ter um plano mais amplo, a longo prazo, né? E aí, nada dessas desculpas, porque quando a gente fala de projeto de 5 anos, de 10 anos, aí a pessoa que não quer fazer o plano, ela diz assim, mas a realidade muda, o plano também muda, de acordo com a realidade. A gente não faz plano para ser moldura de parede, não. O plano ele está sempre em constante mudança e alteração, né? Até aqui, a gente tem alguma dúvida? A gente gostaria de trazer alguma das nossas dúvidas e perguntas que a gente tem quando eu penso em plano, quando eu penso dessas questões ditas. O que você tem de dúvidas ou que você quer reforçar? Olha, eu acho isso de fato importante. É porque, assim, ó, a forma como você apresenta essa questão do plano, porque, assim, eu vou me identificar. Boa noite a todos e todas. Boa noite. Eu sou Jucimar, sou da cidade de Ribeira do Pombal, Bahia,
né? Sou professor efetivo da rede estadual há 32 anos, venho da Pastoral da Juventude do Meio Popular e estou numa cidade de Ribeira do Pombal, distante, a 300 quilômetros de Salvador, aqui no norte e nordeste da Bahia. Então, quando você traz essa questão dessa ideia, né, do plano de intervenção, eu fico assim imaginando esses meus estudantes, os estudantes com os quais eu trabalho, numa escola que tem 1.119 alunos e 10 cursos de educação profissional de nível técnico de nível médio. E aí vem justamente falando essa questão dos gritos, porque assim, eu trabalhava antes da pandemia com um componente curricular chamado Pesquisa, Orientação Profissional, Iniciação Científica e Projetos de Vida. E aí, quando você fala dessa questão desse plano de intervenção, eu me vejo construindo, né, um plano de intervenção para atender o meu público, no caso da tarde, que são estudantes, filhos de produtores rurais, né, que são meninos e meninas, jovens, adolescentes que residem no campo e que vêm para a cidade, né, estudar e que traz realmente esses gritos. E aí eu penso o seguinte, como você coloca, a metodologia da roda de conversa seria um primeiro projeto, e aí eu poderia trabalhar também com as histórias de vida deles, né? Eu poderia começar a ir tecendo essas histórias, porque assim, o meu grande projeto que eu tenho é estar valorizando eles enquanto protagonistas de todo esse processo e as suas comunidades, né? Então, eu estou me vendo assim, muito dentro dessas rodas de conversa, na geração de conhecimento dessas histórias que vão se tecendo, né? E aí, realmente, dar essa oportunidade para que eles possam falar, possam contar suas histórias, a história da sua comunidade, as histórias das suas famílias, e esses gritos vão aparecendo, e como é que eu vou pensando em fazer esses acolhimentos e esses encaminhamentos e essas propostas dentro do projeto. Eu penso mais ou menos desse jeito, né? Levando em Legal. consideração a todo o material, porque assim, eu não fiz as atividades, eu li muito os materiais postados aqui no curso, e assim, eu me sinto muito contemplado, e parabenizo vocês por isso, né? Porque assim, eu me vejo muito contemplado dentro desse referencial teórico que vocês nos apresentam para a gente, né? E aí eu penso esse projeto de intervenção dentro de uma escola, de uma unidade escolar da rede estadual de ensino, contribuindo para o acolhimento, né, desses jovens. Muito legal. A questão que você trouxe, por exemplo, as histórias de vida, tudo isso, você pode juntar também com essa questão do projeto de vida, né? Que está hoje proposto para a escola, e escutar as histórias dos jovens tem a ver e pode ser articulado com isso também, né? Então, você Isso. realizar rodas em que eles possam partilhar suas histórias, contar suas histórias, ou trabalhar algum dos temas dos interesses dele, é fundamental para a gente poder aproximar e escutar esses jovens nessa situação e na condição que é essa juventude rural e urbana, né? Da onde você está lidando. Muito legal isso. Mais alguém gostaria de trazer, contribuir, trazer parte da realidade, dúvidas? Eu acho que foi muito interessante essa contribuição do Jucimar. Fala, Rafael. Oi, gente, boa noite também para todos e todas. Carmen, eu fiquei com uma dúvida em questão do programa mesmo, e com aquilo que se pretende aqui, sabe? Porque, pelo que eu entendi, seria para a gente começar a aplicar essas rodas já no próximo mês. Não sei se estou certo. E aí ainda estamos no meio da pandemia, né? Por mais que eu já estou vacinado, enfim, tomei as 2 doses, alguns amigos e amigas aqui que eu pretendo chamar, né, para a gente realizar essas rodas juntos, também estão, tal, mas ainda tem um cenário ainda de pandemia, e aí eu não sei como é que fica, assim, uma metodologia de roda de conversa, né, que tem todo esse caráter de olhar para
né, na horizontalidade, enxergar as pessoas, perceber os gestos e tal, enfim. Como é que a gente consegue aproximar a proposta metodológica, né, nesse contexto? E aí eu vi que tem algumas ideias aí de se não é possível fazer presencial, que faça virtual. Mas é justamente esse o meu incômodo, assim, de como pensar alternativas de intervenção nesse contexto onde a gente não tem o toque. Uhum. Isso. Rafael, bem colocado a ideia. A gente fez um curso anterior em que a maioria do grupo ele realizou as rodas via virtual, né? Mas teve várias pessoas que realizaram presenciais e foi muito criativo por parte das pessoas, sabe? Assim, de realizar nos quintais das casas, em ambientes assim, teve um grupo que realizou em praça. Então, eu acho que a gente precisa também usar dessa criatividade com a segurança que é necessária, né, para poder garantir essa questão do encontro, mas onde, por exemplo, se percebe que não é possível, que não tem esses espaços, aí teria que usar com bastante criatividade a questão virtual, lembrando que o pessoal está muito cansado desse ambiente, né? Então, aí a gente ainda enfrenta essa grande dificuldade, que é pensar, por exemplo, as possibilidades, as dinâmicas, né? E às vezes, a gente tem só um modelo de fazer esse modo virtual, que é repetitivo, tem pouca presença, tem pouca participação, essa questão toda, né? Então, aí tem um desafio para nós, que é como criar, na proposta da roda virtual, esse ambiente para maior participação, né? E tem alguns lugares que a gente tem conseguido isso. Então, é esse desafio que fica para a gente, né? Não sei se respondi, mas é um esforço nosso. A ideia eu estou mostrando o plano global, essa questão toda, mas o que a gente quer é um projeto pequeno de intervenção, tá? Eu estou mostrando o plano global, o plano anual, essas questões todas, mas é para a gente situar isso dentro de um contexto, né? Para a gente saber assim, nenhum projeto ele está desvinculado de um plano mais amplo, né? E nem pode estar desvinculado, porque senão a gente vai fazendo coisas por fazer, né? Então, aí o plano anual quer lembrar isso, né? Da gente realizar a ideia de ser ações processuais e não mais ações que são ações, vamos supor, eu faço hoje, amanhã eu faço outra coisa, né? E é muito difícil a gente falar com as pessoas sobre essa questão do planejamento. A experiência do curso anterior, tinha gente que dizia assim, olha, eu estou fazendo aqui, mas eu fiz aqui 3 lives que eu estou fazendo junto com a pessoa que mora não sei aonde, então eu vou fazer um relato disso. Eu falei, pois é, mas isso não tem nada a ver com a proposta, né? Então, o relato de uma live não é um relato de uma roda de conversa. Então, a pessoa tem uma intenção, mas também tem uma negação do planejamento, sabe? Que a gente teria que olhar e perguntar por que a gente nega tanto essa questão de pensar o plano, né? Então, eu queria desafiar vocês, a gente a escutar essa realidade, por isso o desenho está posto aí, que é escutar essa realidade, escutar quais são as falas que esse grupo com o qual eu trabalho está dizendo, para eu dizer o que ele está pedindo, o que ele está dizendo aqui, né? Que necessidades eu consigo identificar aqui que são necessidades vitais dessa pessoa, não necessidade minha,
né? Que respostas que eu posso dar para esses gritos que vai alcançar essas necessidades vitais, para eu dizer assim, aqui tem um projeto. Isso que falou esqueci o nome, Jucimar, né? O Jucimar falou. Eu escuto isso e digo assim, aqui tem um projeto, né? Que eu vou escutar essa moçada, as histórias de vida deles, porque eu quero que a vida deles sejam diferentes, né? Então, isso aí, depois, esse projeto está vinculado a um programa e depois a um plano. Vocês percebem que tem uma gradualidade, que é importante a gente considerar quando a gente está pensando no plano, né? Aí a gente vai conversar um pouco sobre a estrutura do projeto, né? Como é que eu vou organizar esse projeto? Então, ele reúne as intenções, né? Como que eu vou fazer esse projeto? Ele vai reunir essas intenções que eu tenho, né, para poder elaborar o projeto, né? Então, pode começar com a elaboração de um ponto de, por exemplo, o que eu tenho agora, né? Isso que o Jucimar nos ajudou. Eu tenho uma escola, um turno, eu tenho jovens que vêm desse lugar, né? Então, isso que o Jucimar foi descrevendo para nós aqui é o ponto de partida dele, né? Eu tenho isso, né? Eu tenho uma escola, eu tenho uma experiência de 32 anos de escola, eu tenho alguns professores que topariam juntos a realizar coisas, eu tenho outros professores que seriam colocariam para mim barreiras e dificuldades, porque eles não querem saber desse trabalho. Eu tenho uma diretora que fala aqui que você não faz isso, ou eu tenho uma diretora que diz, não, aqui vem, né? E aí você vai olhar esse ponto seu de partida e ver assim, o que eu tenho, né, aqui, e que me ajudaria a fazer um caminho. Por exemplo, eu quero realizar algumas rodas de conversa no meu estado, né? Vamos pegar, por exemplo, um estado bem desafiador, o Amazonas, né? Que é um estado grande e com extensões territoriais muito grandes, né? É um dado da realidade. Então, eu que moro nesse lugar, eu vou pensar as estratégias de como é que eu vou mobilizar uma ou outra pessoa que vai realizar essa escuta em alguns lugares, né? Dá para fazer sim, eu não posso realizar 300 rodas de conversa, mas dá para realizar 10, né? Eu consigo organizar pessoas que podem realizar essas rodas de conversa. Definir como é que vai ser essas ações, como é que vai ser os passos para envolver essas pessoas, para poder realizar essas ações. Se eu estou pensando, então, em termos de Estado, como é que eu vou envolver essas pessoas para poder essa ação ser uma ação que multiplica, que envolve outras pessoas, não sou só eu, mas como é que eu envolvo outras pessoas para que essa escuta da juventude, através desse instrumento das rodas de conversa, ele possa acontecer, né? Como é que é a estrutura de um projeto? Né? Então, eu tenho um objetivo, eu tenho um nome, claro, né? O meu projeto pode ser rodas de conversa em algum lugar, né? Qual é o meu objetivo que eu quero alcançar com essa roda? Então, eu tenho um objetivo geral, né? Esse objetivo geral é sempre um objetivo mais amplo, né? Então, o verbo também é amplo. Eu não vou começar com o verbo ajudar, resgatar, levantar, sei lá, verbos assim cuja o movimento, cuja ação é uma ação pequena. Eu tenho que começar com uma ação maior, né? Desenvolver algum verbo que amplie essa ação que eu quero desenvolver. Vou construir o que justifica esse meu projeto, né? Vamos realizar a roda de conversa aí no Rio Grande do Sul. Rafael vai organizar essa roda. O que justifica ter uma roda de conversa aí no Rio Grande do Sul, nessa realidade? Então, pode dizer, diante dessa situação da pandemia, a gravidade, por exemplo, da não participação virtual, isso que o Rafael trouxe, da ausência de jovens nas escolas,
dessa juventude que está mais cerceada no ambiente de casa, como é que nós vamos organizar para poder escutar essa juventude? Então, a juventude que está precisando de escuta, é a mais desempregada de todos, né, que sofre do desemprego maior, sujeitos são os jovens. Então, colocar isso na justificativa. Ó, isso é a razão por que a gente precisa realizar a roda de conversa. Né? A justificativa vai dizer, puxa vida, como é que a gente não pensou nisso antes? Né? Alguma coisa que justifica a existência. Depois, quais os critérios de avaliação que eu vou colocar, né? Lembrando que uma avaliação que a gente faz não é avaliação prova, né? Essa que a gente tira nota 0 a 10, não é esse o critério, mas ela também é um critério de avaliação, né? Mas o critério de avaliação é se o objetivo que eu propus, como é que ele será alcançado, né? Então, eu não vou trabalhar com dualidades, positivo e negativo, né? Essas que bom, que tal, que pena, não sei o quê, essas questões que reforçam a dualidade, que nunca é bom para a nossa realidade, né? Como é que eu vou comunicar esse projeto para para grupos dos quais eu estou envolvido? Eu estou trabalhando ligado a uma congregação, eu estou trabalhando ligado a uma escola, a uma rede de escola de educação ou de proteção à política de adolescentes e juventude, ou à pastoral da juventude. Como é que eu vou comunicar a realização desses? Quais os recursos que eu vou utilizar, tanto humanos como financeiro? E, por último, eu coloquei o nome, porque o nome de qualquer projeto, ele não é o pensado, vamos fazer um projeto agora, o projeto chama tal, né? O nome, ele nasce daquilo que a gente vai fazer, tem uma identidade com aquilo que a gente vai fazer. Alguma pergunta para vocês poderem me ajudar aí, reforçar alguma coisa que eu falei, acha que não é válido, acha que outro aspecto é mais importante? Nada? Podemos ir, então? Mas, se vocês quiserem, pode interromper também, tá? Porque, às vezes, a gente quer falar, mas está numa pessoa... Eu quero falar sobre isso. Pode interromper também, fica à vontade. Quando eu penso aí o ponto de partida, eu penso o que eu tenho, né? Aquilo que o Josimar colocou. O que eu tenho? É muito simples o ponto de partida. É o que eu tenho aqui para poder realizar. A gente pode descrever um pouco essa realidade, indicar as condições favoráveis, desfavoráveis, aponta também a quantidade. Olha, atualmente nós temos 10 grupos, a gente tem... vai trabalhar com 10 unidades. Não, eu vou trabalhar com uma escola, né? Então, você pode dizer também daquilo que você tem e das ausências também, né? Eu tenho essas dificuldades e assim por diante, para poder trabalhar melhor. O ponto de chegada, ele é vital num projeto, porque a gente começa a pensar as etapas do projeto quando o ponto de chegada está pronto, né? Então, eu tenho o que eu quero? Eu quero realizar 10 rodas de conversa, né? Para eu realizar, e a gente volta, né? Eu tenho 1 mês para poder realizar. Será que dá tempo? Para eu realizar 10 rodas de conversa, o que eu preciso organizar? Eu preciso ter 10 pessoas para aplicar essa roda, né? Então, como é que eu vou organizar isso? Então, o ponto de chegada, ele é, para qualquer projeto, o eixo, né? O que eu quero? Não é vazio o ponto de chegada. O ponto de chegada, ele é o que eu quero, o que eu quero realizar nesse projeto. Se eu quero fazer um projeto para realizar em 2021 e 2022, eu coloco aqui o que vai ser realizado, por exemplo, em 2021. Né? E depois eu vou vendo como é que eu vou realizar parte desse projeto em 2022. Vamos supor que você já quer fazer isso a mais longo prazo. Pode fazer,
né? Então, você vai indicar, você vai descrever, né? Esse ponto de chegada, vai dizer assim, eu quero capacitar lideranças para a aplicação da roda de conversa, eu quero realizar 10 rodas de conversa, eu quero despertar para a escuta da juventude, eu quero que a juventude seja respeitada, né? Então, é a juventude do mundo? Não, é a juventude da escola, é a juventude da onde eu estou trabalhando, né? Então, eu preciso dizer isso para eu poder começar a escrever o projeto, ou o plano, ou os passos que eu quero realizar, né? Então, isso é importantíssimo quando eu coloco o ponto de partida e eu coloco o ponto de chegada. Quando eu coloco o ponto de chegada, ele vai perguntar como eu vou fazer isso, né? Então, primeiro a gente está se preparando no curso. Aí, depois, eu vou escrever quais as ações que é possível realizar, né? Então, as ações entre esse ponto aqui e esse ponto aqui, eu tenho um vácuo, né? Eu tenho aqui o meu ponto de partida, eu tenho o meu ponto de chegada. Quais as ações que eu posso realizar aqui dentro? Aqui vai gerar esse envolvimento. Sou eu que vou fazer o projeto de intervenção, mas eu vou envolver outras pessoas, mostrar para elas, olha, quer topar, vir junto para a gente poder realizar isso? Então, entre o ponto de partida e o ponto de chegada, vai ter as ações. Então, essas ações, elas podem ter uma gradualidade. Então, primeiro eu estou no curso, então eu vou entender de fazer o projeto. Depois, com quem que eu vou falar aqui para poder, eu vou dialogar esse projeto com outras pessoas, né? Eu estou numa equipe, então eu vou conversar com essa equipe para ver como é que a gente podia realizar. Eu preciso de material, eu preciso organizar isso, eu preciso adaptar as rodas. Então, são os passos que você vai realizar para organizar essas ações para chegar aqui no ponto, seu ponto de chegada. Entenderam? Dúvidas? Aqui eu já falei com vocês que os objetivos, eles são para responder a ação, o movimento, né? Então, é preciso pensar bem nos objetivos que vocês vão colocar, cuida para ele ser dinâmico, pode elaborar também os objetivos específicos, então, aí cada um veja como fazer melhor. A justificativa, eu já disse que tem a ver, então, com os gritos, com as necessidades, aquilo que a gente escutou dos jovens e dos educadores que estão acompanhando esses jovens, né? Eu coloco aspectos da realidade, eu posso dizer as razões, por exemplo, eu vou realizar essas rodas como uma congregação. Essa congregação tem que orientações, que mística que move ela. Então, isso também tem que aparecer ali, no final da justificativa. Eu estou fazendo isso por quê? Eu estou fazendo isso, se eu trabalho com a política de adolescentes e jovens, eu vou dizer, olha, porque a Constituição Federal, ela garante, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele impõe, parará, parará, parará. Né? Se eu estou trabalhando numa escola, então eu tenho os princípios aí da educação, que eu vou dizer, uma educação de qualidade é uma educação que prepara sujeitos críticos, capazes de ler a realidade, por isso eu quero realizar tudo isso, né? Aqui, a avaliação. O que a gente entende por avaliação? Né? Avaliar é medir. Eu não tenho um ponto de partida e um ponto de chegada, e eu tenho várias ações. Essas ações que eu estou realizando, elas alcançam esse objetivo? Ou elas... como é que ela me ajuda? A avaliação vai me ajudar. Olha, não alcançou direito, eu não consegui falar
com esses jovens, eu não consegui mobilizar os jovens para o grupo. O que dificultou isso? Então, a avaliação é isso, eu vou medir e vou ver o que dificultou. Olha, a quantidade de jovens que eu convidei 15 jovens e apareceu 10. E desses jovens, 10 que apareceram, os 5 tiveram essas e essas e essas dificuldades. Então, isso é medir, é avaliar, é pesar, né? Então, ele não é julgamento, né? Avaliar não é falar, eu gostei demais, achei tão lindo, nossa, a pessoa que veio, ela estava tão legal, era uma pessoa tão amiga. Isso não altera em nada a ação que a gente está fazendo, né? A gente enche, como diz o pessoal aqui de Goiás, enche linguiça, mas a ação fica no mesmo lugar, né? Então, é avaliar, senão a gente coloca critérios desses que eu falava antes, né? Se eu não sei fazer uma avaliação, não quero fazer uma avaliação dualista, essa que faz que bom, que pena, que tal, ou que bom, positivo e negativo, se vocês não sabem fazer outra, não façam. Não faça nada, não faça nenhum desse tipo de pergunta. Por quê? Porque esse tipo de pergunta, ele reforça essa coisa de bom e mal, né? E existe 1000 possibilidades de ser, que só 2 possibilidades, né? Então, não reforça isso na avaliação e nem na ação que a gente vai realizar. Isso é fundamental, principalmente para esse tipo de metodologia que nós estamos trabalhando nas rodas de conversa, e vocês têm visto isso, né? Que é tocar nas estruturas e não reforçar as estruturas, né? A comunicação, aqui, por exemplo, a gente tem que pensar a comunicação que chega nas pessoas, né? Então, eu quero comunicar o projeto. Então, pensa a comunicação fora da caixinha, né? Então, tem algumas comunicação, eu quero que todo mundo venha, eu faço um cartaz bem feio e coloco lá na porta, o pessoal nem olha, aí eu digo, mas como um cartaz lá na porta, né? Ou quem é católico vai na missa e no final da missa tem lá os avisos paroquiais, que é para enfeitar a missa, né? Porque quem presta atenção naquela sequência de 300 avisos lá, e no final todo mundo vai embora e depois pergunta, vai ter missa mesmo ou não? Né? Então, a gente não é uma comunicação que não é efetiva, né? Mas a gente continua reproduzindo como se ela tivesse algum valor, né? Então, como fazer essa comunicação? Isso também é um desafio para a gente poder pensar essa questão. Recursos que eu vou usar, né? Eu tenho um projeto, eu não posso pensar que sou só eu que vou fazer isso, senão a gente já cansa, né? Então, vamos criar uma equipe, vamos pensar como envolver as pessoas, como preparar essa equipe para poder fazer isso. Não vai ter gasto nenhum, que eu vou fazer a reunião lá em casa. Tem gasto, sim, né? Você vai gastar sua internet, vai gastar sua energia, vai gastar água, vai gastar limpeza, vai gastar uma série de coisas, se você vai fazer na sua casa, né? Então, pensa que, às vezes, é preciso a gente dizer assim, olha, pode fazer na minha casa, mas você está doando esse espaço e essa questão toda. Então, registre isso para que a gente vá aprendendo a lidar melhor com essas questões financeiras, que é sempre uma dificuldade para a gente. Então, essa a proposta que está aí sobre a questão do planejamento. Então, a gente podia abrir para dizer assim, pensa, a pergunta para você é assim, agora eu vou elaborar o projeto de intervenção, tá? Porque a gente só tem pergunta quando a gente pensa no projeto que a gente vai fazer. Quais são as perguntas que você tem para poder elaborar esse projeto? Cada um tem direito de fazer uma pergunta, né? Não é 302 perguntas para cada pessoa, não. Vamos lá, faz uma pergunta. Pode ser aí no chat. Não vou fazer pergunta, não, porque senão eu vou me expor, eu não... Não,
qualquer pergunta ela é importante. Não tem pergunta errada, né? Tem as perguntas que a gente tem na cabeça, né? Ah, vou me expor aqui no grupo, o pessoal vai ficar pensando que eu não sei nada de planejamento. E daí, né? Então, uma hora a gente aprende. Dúvidas, então? Pode perguntar? Pode. Boa noite, gente. Boa noite, Carmen. Boa noite. Eu fui anotando assim, algumas dúvidas. Tá. Algumas são mais diretas, e depois é uma experiência, mas aí eu posso falar depois assim, das outras perguntas. Tá bom. Carmen e demais, né? Pela experiência de vocês, existe um tamanho de roda ideal? Assim, existe um tamanho de quantidade de participantes jovens? Essa é uma pergunta. A outra, eu comecei a fazer o projeto de intervenção pelos objetivos e pela justificativa. Pela apresentação agora, eu entendi que eu tenho que começar pelo ponto de partida e o ponto de chegada. E eu queria saber se é isso, então. Eu começo do ponto de partida e ponto de chegada e depois eu vou para os objetivos. E a terceira pergunta, eu entendi pela trilha, acho que pela rota 1 da trilha 3, que a gente precisa conhecer o contexto onde a gente vai fazer a roda antes de fazer a roda, né? Então, visitar, conhecer, conversar um pouco com as pessoas, enfim. Eu entendi que é uma etapa prévia, porque é daí que vai surgir a justificativa, né? Você vai coletar alguns dados da realidade, vai entender, levantar aquele temário, né? Entender qual é a realidade que você quer abordar na roda. Esse conhecimento do contexto, eu fico pensando que ele pode ser um movimento infinito, né? Porque a gente tem muita coisa para conhecer. Eu visitei já algumas comunidades onde eu vou fazer as rodas, mas eu tenho uma sensação de insuficiência, sabe? Então, assim, eu conversei com alguns jovens, eu identifiquei alguns que podem ajudar a fazer as rodas, mas, assim, eu não... Tem bairro, por exemplo, que eu não consegui conversar com uma liderança adulta, eu não conheci todos os recursos que tem no bairro, enfim. Então, eu queria entender se esse conhecimento do contexto é, de fato, uma etapa prévia para fazer a roda de conversa, e o que torna esse conhecimento do contexto suficiente para eu falar, agora eu posso partir para a roda. É isso. Legal. Olha só, eu acho que a Silene, ela trouxe várias questões que são importantes aqui. Silene, a questão do tamanho da roda, a gente tem orientado assim, ó, entre 20 e 25 pessoas como máximo, no sentido para poder gerar a escuta, né? Mas você tendo 5 pessoas, você consegue fazer a roda e escutar aquelas 5 pessoas. Então, uma roda com 50, uma roda com 40 pessoas já dificulta muito a escuta, a não ser que você pense uma metodologia apropriada para aquele momento, que às vezes você faz o convite e chega mais pessoas. Então, como é que você faz se você só tem uma pessoa? Então, cuida um pouco da metodologia, da participação, para que as pessoas possam dizer sua palavra, né? Então, isso é vital. A questão, por onde começar, eu achei fantástica a sua pergunta, porque cada cabeça, e foi legal que você pensou essa possibilidade de ser ponto de partida e ponto de chegada, e dele retirar o objetivo, as ações, inclusive as outras questões, pode ser, por exemplo, se fosse fazer, Carmen, com a minha cabeça, eu começaria por aí, né? Fazendo isso. Mas tem gente que precisa de ser objetivo, que ela dá conta de fazer numa outra sequência, né? Então, você veja qual é a sequência melhor para você poder fazer o projeto de intervenção. O importante não é que você precisa começar pelo objetivo.
Eu preciso começar pelo nome, né? Você pode começar por onde você se sente mais confortável e que vai te dar mais elementos para você poder realizar qualquer projeto de intervenção, né? Então, a gente está falando do projeto de intervenção das rodas, mas qualquer projeto de intervenção. O ponto de partida e o ponto de chegada, ele oferece para você esses elementos, né? Que você fala, o que eu preciso responder? O que eu quero? Onde que eu quero chegar? E aí tem essa questão que você traz, que ela vai estar o tempo inteiro. Nós vamos responder a parte sempre dessa realidade, né? Nós vamos responder, não é a toda a realidade. E acho que essa pergunta, por exemplo, essa coisa do conhecimento da realidade, eu gostei da expressão que você usou, ela é infinita, porque ela é uma coisa o tempo todo, né? Que você está fazendo a roda e está conhecendo essa realidade. Então, um bom realizador de projeto é aquele que tem, opa, aqui tem um dado que eu não posso esquecer. Então, lembra que eu falei que o plano está sempre em movimento? É por causa disso, porque a realidade ela vai abrindo para você. À medida em que você aproxima dessa realidade, por exemplo, você aproxima da realidade dos bairros onde você está fazendo o trabalho. Cada hora você vai ter uma novidade, uma coisa que vai te trazer. Você vai anotar isso, vai dizer, preciso ajustar o projeto? Não, o projeto pode terminar desse jeito, e depois eu faço outra ação para atender isso, né? Que você vai colocando aqui. Então, o contexto, ele vai te dar essa justificativa. Como nós estamos fazendo a roda como um exercício, como parte do curso, ela vai ficar ainda limitada, mas ela vai te dar já os elementos que você precisa. Vamos supor, esse projeto que você está fazendo, possivelmente você pode, depois do curso, voltar sobre ele e falar, eu preciso colocar isso, isso e isso, e ampliar isso, isso e isso. Né? Então, tudo isso é em construção. Não sei se respondi, e se não respondi, você podia refazer outra a pergunta, ou dizer, Carmen, aqui não ficou tão claro. Ou outra pessoa queira ajudar, né? Também pode. Vamos lá, mais pessoas. Se a Silene quiser depois, pode entrar, perguntar de novo, repetir. Quero ver o que a gente consegue aí atender a essas dificuldades. Carmen, acho que você não viu, mas no chat tem uma pergunta de uma parte. Ai, não vi, desculpa, foi bom falar. A Derlane, da PJ de Boa Vista, fala, a minha pergunta é como receber na roda jovens migrantes? Aqui a realidade tem muitos jovens venezuelanos. Como receber e chamar eles para as rodas? O Derlane, nessa questão, por exemplo, dos jovens migrantes, vamos supor que você queira realizar uma roda de conversa só com os jovens migrantes, para escutar essa situação dos jovens migrantes, né? Você pode fazer isso. E eles também podem ser inseridos junto com os jovens do local, para também trazer como é que eles pensam, como é que... Vamos supor que você vai fazer uma roda sobre... Vou citar o tema que está na roda pela vida das companheiras, sobre a questão das diversas violências que sofrem as mulheres, né? Então, se você vai fazer esse debate sobre a questão das violências, pode ser jovens indígenas, jovens migrantes, jovens que estão em diversos grupos, para poder conversar sobre isso, porque eles vão dar olhares diferentes para essa temática, né? Então,
Quem é o público da roda? Vamos supor que você quer fazer rodas de conversa só sobre a questão, para perguntar como esses migrantes identificam e vivem a violência como migrantes. Então, aí é uma roda com os jovens migrantes, né? Para você poder fazer esse levantamento. E para conhecer quais são as dores, quais são as dificuldades com a língua, né? As dificuldades em entender, as dificuldades em conseguir emprego, tudo isso que vive a situação da migração, da imigração aqui nesse país, né? Mais alguém? Eu acho que outras pessoas que também vivem essa experiência da migração pode ajudar também a dizer, olha, eu aqui entendo assim, não é Carmen só não, tá? Silene, pode fazer. Então, a minha última pergunta é a seguinte, eu quero fazer uma roda pela vida das companheiras, né? Mas é um desejo meu, assim. E aí eu conheci uma das comunidades que eu estava visitando, que é uma comunidade bem de periferia, com várias meninas, assim, muito jovens, todas mulheres negras, todas assim têm um parentesco, são primos, é uma propriedade assim de um avô que dividiu para todos os filhos, tal, uma comunidade bem periférica. E aí, assim, elas não falam que querem conversar sobre as condições de vida delas, mas elas têm condições de vida, assim, muito semelhantes, né? Então, assim, são mulheres negras, muito jovens, mães, todas mães que não vivem com os companheiros, então os avós cuidam dos filhos, todas com baixa escolaridade, todas com emprego bastante precarizado. Então, assim, eu percebo que tem um ponto cego aí para a gente conversar sobre as questões de gênero, né? E o que significa na vida dessas meninas essa condição da maternidade, essa condição da precarização do trabalho, da baixa escolaridade, enfim, do ciclo de vida que vai se reproduzindo. Mas elas, qual que é a minha pergunta? Elas não me trazem que elas querem conversar sobre isso. Eu queria saber se eu posso propor a conversa sobre gênero meio que assim, num ponto cego, sabe? Que não... Claro que eu proporia antes, ver se elas topam fazer a roda, mas eu queria... entender assim, se eu posso trazer um tema que eu pensei, mas que não veio delas, mas que eu acho que é um ponto cego, ou não, assim, eu tenho que esperar o momento que isso surja dessa comunidade, um desejo de conversar sobre gênero. É isso. Ô, Silene, a questão da roda, para todo mundo, né? Quando a gente vai fazer a roda de conversa, a proposta do tema inclusive para as pessoas poderem participar, elas têm que estar envolvidas, o tema tem que estar, elas têm que dar conta de falar do tema. Então, o modo de falar, pode falar de gênero, né? Como é que você se sente como mulher aqui, mas o jeito de falar para elas poderem dizer a sua palavra tem que ser muito cuidado nesse sentido. É como se você estivesse aproximando de uma roda e perguntasse: qual é o seu nome? Onde é que você mora? Quais as histórias que vocês têm aqui? Aí gera uma conversa e que dessa conversa você pode ir fazendo como é ser mulher aqui? Então, aí essa pergunta vai vindo dentro das outras perguntas. Então, o jeito de fazer a roda de conversa não é tema... Quando o tema é a gente que está propondo, a gente teria que dizer assim, como é que elas conversariam sobre esse tema? Então, eu acho que pode sim fazer isso, mas o cuidado que se tem que ter metodológico é para onde eu quero levar essa conversa e como que eu vou levar essa conversa. Se você chegar lá, claro que eu sei que você não vai fazer isso,
mas eu vou usar o exemplo por brincadeira. Aí você chega lá, faz uma roda de conversa e pergunta assim, o que vocês acham sobre a questão de gênero? Vocês acham? Aí a pessoa olha para você, porque você descreveu a situação, né? Por isso que eu estou brincando com a situação. Aí ela fala assim, eu acho muito bacana. A outra fala, também concordo com ela. A gente já não viveu situação assim, quando a gente propõe alguma coisa? Né? Então, esse cuidado a gente tem que ter. Algum elemento a mais? Alguém quer também reforçar, dizer? Se não, nós podemos encerrar o curso, né? Encerrar a conversa, curso, ó, cabeça minha aqui. A gente pode encerrar a conversa e aí a gente pode colocar as dúvidas. Não sei se tem mais alguma dúvida aí. Ajuda aí, Rafael, porque se tiver alguma dúvida... Carmen, fala, Lano. Como eu não pude entrar antes, porque eu tinha uma aula, justamente começou minha aula às 7h30, mas eu vou estar olhando todo esse vídeo, vai ficar lá, não vai? Vai, eu vou daqui a pouco. Ontem eu demorei um pouco, eu só não consigo, se eu já coloco daqui a pouco, porque depende da internet. Bom, não, mas vai ficar lá para a gente, porque para mim dar uma olhada em todo o projeto, na construção do projeto. Tá. E lá também tem um texto que eu escrevi, coloquei lá no material complementar, e tem essa apresentação que eu fiz aqui, também está lá já. Né? Então, se você ler, e aí se tiver alguma dúvida, você coloca no comentário, que eu também leio e respondo lá, que pode ser uma dúvida para todo mundo, tá, Lano? Nessa questão da elaboração. Mas porque assim, quando eu estou ali na trilha, é porque eu passo o olho primeiro, agora eu vou voltar nas trilhas para responder, né, fazer as avaliações. E aí eu já tenho mais ou menos eu já fiz um feedback aqui na minha cabeça, já fiz algumas anotações de qual projeto que eu vou fazer lá na frente, e vou fazer a roda de conversa. Por isso que eu vou entrar depois só para me socializar isso que você falou hoje. Tá, joia. E aí eu coloco assim, olha, alguém elabora o projeto, envia, e a gente pode dar um retorno para você, dar um feedback dizendo, olha, você prestou atenção nisso, considerou, e é bom considerar os passos, porque a gente está fazendo um exercício novo e a gente tem muito hábito, às vezes, de pegar o plano de escola e já reproduzir. Eu queria que vocês fizessem o exercício de seguir esse roteiro, para poder ajudar a gente a fazer esse caminho com ponto de partida, ponto de chegada, e aí eu posso ler e depois fazer pergunta para vocês, para a gente poder ter um projeto que, de fato, a gente vai aplicar pela primeira vez como ensaio aqui no curso, e depois você pode fazer um projeto e dizendo assim, eu quero fazer um projeto de 2, 3 anos aqui nessa escola onde eu estou trabalhando, nesse lugar onde eu estou trabalhando, para eu ver esse resultado em mais longo tempo. Tá bom? Eu pretendo aplicar na igreja mesmo, né? Com jovens. Tá, joia. Então, tá bom. Assim, como se diz, tem sido válido. Eu peço desculpa muitas vezes até de não estar ali seguindo a regra certinha do grupo. Inclusive, falei com o Luiz esses dias, porque eu estou fazendo um mestrado e um doutorado junto. Eu estou para morrer, né? Estou dando as tripas ao coração, mas eu vou colocar em dias e gostei da proposta, estou amando, e vou conseguir colocar em dias, talvez essa semana ou na outra semana, que eu estou mais folgado. Tá, joia. Gente, eu quero agradecer a todos vocês que vieram, que estão aqui, né? Façam esse esforço da gente fazer esse caminho dessa formação, porque eu acho ela é importante para nós que trabalhamos com juventude, né? Eu agradeço essa atenção e esse cuidado de vocês,
porque eu acho vital para o nosso caminhar. Carmen, você pode falar alguma coisa aí daquelas comunicações, daquele negócio que vai ter, né? Das submissões de trabalho, apresentação de trabalho, você está sabendo de alguma coisa do Cajueiro? Você fala do seminário? Seminário. Isso. Então, a gente está organizando esse seminário nacional Juventude e o Bem Viver, né? Até o dia 30 vai ser a submissão de trabalho. Só o resumo do artigo agora, que ele vai ser apresentado, e foi legal ele perguntar, porque assim, tem gente de todos os lugares no curso, e a gente queria que todas as juventudes, a realidade nacional fosse colocada, sabe? Então, se puder ter artigos de diversos lugares, porque a ideia é publicar isso. Então, além de ter o certificado, que vocês vão ter, certificado da universidade, vai ter também essa possibilidade de publicação, tem as conferências, tem várias possibilidades de estar participando. Então, aí o resumo dos artigos, eles são enviados lá para aquele lugar onde está fazendo a inscrição, né? Se eu posso colocar no grupo de vocês lá o lugar, divulgar para vocês, e aí qualquer dúvida também, vocês têm o meu WhatsApp, podem perguntar. Tá bom, pessoal? Se não tiver mais nenhuma pergunta, eu agradeço, boa noite, que a gente fique bem, apesar de tudo, né?